Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula 29, objeto de conhecimento, problemas envolvendo operações com números naturais. Detalhamento, critérios de divisibilidade. Então vamos à nossa aula. Vamos falar na nossa aula sobre os critérios de divisibilidade. Por que eles são importantes? Quando a gente vai realizar uma divisão, a gente precisa testar se esse número é divisível pelo número que a gente quer dividir. Mas vejam, se a gente tiver um número muito grande e não for divisível, vai ser feito um trabalho à toa, né? Então, os critérios de divisibilidade, eles vêm para isso, para facilitar a gente descobrir se aquele número vai ser divisível ou não, pelo número que a gente quer dividir. Vamos começar aqui com o nosso primeiro caso. A gente vai ver o critério de divisibilidade por 8. E o que diz esse critério? Um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Ou o número possui 3 algarismos finais iguais a 0. Então, temos aqui esses dois critérios para ele ser divisível por 8. Obrigatoriamente, os 3 últimos algarismos têm que ser divisíveis por 8, ou os 3 últimos algarismos devem ser iguais a 0. Vamos ver aqui um exemplo. Começando aqui com o exemplo A, nós temos o valor 1024. Para saber se ele é divisível por 8, a gente tem que olhar para os seus 3 últimos algarismos, que nesse caso é o 0,24. E aí a gente vai ver se o 0,24 ou somente 24 é divisível por 8. 24 dividido por 8 é igual a 3, então significa que sim, o número 1024 é divisível por 8. Por quê? Os seus 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. E se a gente for realizar a divisão, 1024, vamos ver aqui, 1024 dividido por 8. A gente vai ter aqui, 10 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Perdão, 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8 para 10, faltam 2. Agora sim. Aí a gente abaixa o 2 e vamos ter 22 dividido por 8, que dá 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 22, faltam 6. E agora a gente baixa o 4. 64 dividido por 8, dá 8. 8 vezes 8, 64. E vejam só, a divisão não deixa resto. Então, realmente, o 1024, ele é divisível por 8, mas para isso a gente só precisa verificar os seus 3 últimos algarismos. Vamos ver aqui o exemplo do item B, o número 44.280. Seus 3 últimos algarismos são 280 ou 280. Aí a gente verifica se o 280 é divisível por 8. Então vamos dividir aqui. 280 por 8. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 28 faltam 4. Agora a gente abaixa o 0 e fica 40 dividido por 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40. Então essa divisão também não deixa resto. Ou seja, 280 é divisível por 8, a gente tem um resultado aqui, igual a 35. Então, isso significa que 44.280 também é divisível por 8. Então, vejam só, se o 280 não fosse divisível por 8, o que ia acontecer? A gente ia ter o trabalho de dividir 44.280 e não ter um resultado divisível. Então, vejam aí para que servem os nossos critérios de divisibilidade, como aqui no exemplo do item C.
nós temos 2.108.550. A gente pega os 3 últimos algarismos para saber se eles são divisíveis por 8. Então, vamos fazer essa conta aqui. 550 dividido por 8. 5 não dá para dividir. 55 dividido por 8 é 6. 6 vezes 8 é 48. 48 para 55, faltam 7. E agora só resta o zero aqui para a gente descer. 70 dividido por 8 é igual a 8. 8 vezes 8 é 64. Para 70, ainda faltam 6. E o 6 não dá para a gente dividir por 8. Ou seja, essa divisão ela deixa resto 6. Então, não. O número 2.108.550 não é divisível por 8. Então, vejam só o trabalho que a gente ia ter se a gente pegasse todo o valor de 2.108.550, dividir por 8 e descobrir que essa divisão não é exata. Então, a gente só olha lá para os 3 últimos algarismos e a gente já verifica se ele é ou não divisível por 8. Vamos ver os demais exemplos. Nós temos aqui no item D, 25.000 para ser divisível por 8. Olha só, qual é o outro critério? Aqui, nos itens A, B e C, nós verificamos se os 3 últimos algarismos são divisíveis ou não por 8. Aqui no item D, a gente tem 3 zeros no final do valor. Os 3 últimos algarismos são 0. E pela regra, pelo critério, quando o número termina em 3 zeros, ele é divisível por 8. Então, a gente pode conferir, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 25.000 e dividir por 8. Olha só, 25 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 25 falta 1. Aí nós pegamos um zero aqui. 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. Agora descemos o outro zero. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. E pegamos o último zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Vejam que a divisão não deixa resto. Então, realmente, 25.000, por terminar em 000, ele é sim divisível por 8. Agora, nós temos o valor 100.000. Como ele termina em 000, ele também é divisível por 8. Vamos resolver. Olha só. 100.000 dividido por 8. 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. Aí pegamos aqui o segundo zero. 20 por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. Aí nós pegamos o terceiro zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. E não deixa resto. Terminou a divisão? Ainda não. A gente tem esses 2 zeros aqui. Para onde eles vão? Eles vão aqui para o resultado, para o quociente. Ou seja, a divisão de 100.000 por 8 é igual a 12.500 exatamente. Então, vejam também que nós temos uma divisão exata por 8. Por quê? Porque os seus 3 últimos algarismos são iguais a 000. Agora a gente tem aqui os critérios de divisibilidade por 9. Aqui a gente deve seguir uma outra regra. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Mas e aí? Como que eu vou saber quais são os algarismos divisíveis por 9? Muito simples. O próprio 9, o 18, o 27, o 36, o 45, o 54, o 63, o 72 e o 81. Nossa, professora, como é que eu vou gravar todos esses valores para eu saber que é divisível por 9? Bem simples, olha só.
O 9 é como se fosse 0,9, correto? Qual é a soma de 0 com 9? 9. Qual é a soma do 1 com 8? 9. A soma do 2 com 7? 9 também. A soma do 3 com 6? Também é 9. Do 4 com 5? Também é 9. E aqui, a partir do 54, é só inverter, ó. 54 é o contrário, né, do 45. 63 é o contrário do 36. 72 é o contrário do 27. E 81 é o contrário de 18. Então, a gente consegue memorizar aí quais são os algarismos, que são a soma dos algarismos, né, que é divisível por 9. Vamos verificar aqui alguns exemplos. Vejam só. 729. A soma dos seus algarismos vão ser 7 mais 2 mais 9. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. E olha só, o 18, ele é o quê? Ele é divisível por 9. Então, a gente pode dividir normalmente 729 por 9, que vai dar uma divisão exata. Agora temos no item B 3.251. Vamos somar os seus algarismos. 3 mais 2 mais 5 mais 1. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. O 11, ele não é divisível por 9, o que significa que o 3.251 não vai ser divisível por 9. Agora, vamos ver aqui no item C, o número 405.891. Vamos somar todos os seus algarismos. 4 mais 0, mais 5, mais 8, mais 9, mais 1. 4 mais 0, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 9, 26. 26 mais 1, 27. E o 27 é divisível por 9. Como é que a gente vai lembrar que o 27 é divisível por 9? 2 mais 7 é 9. Aqui no 18, 1 mais 8 é 9. Aqui no item B, 1 mais 1 é 2, não dá 9. Por isso que o item B aqui não é divisível por 9. Agora vamos ver o item D. 586.456. Vamos somar todos os seus algarismos. 5 mais 8 mais 6 mais 4 mais 5 mais 6. 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 5, 28. 28 mais 6, 34. 34 não é divisível por 9. Como é que eu sei? Quando a gente soma 3 mais 4, o resultado é 7. E 7 não é divisível por 9, assim como o 34 não é divisível por 9 e, portanto, 586.456 não é divisível por 9. Então, vejam só o trabalho que a gente ia ter ao dividir 586.456 por 9. Olha só, íamos dividir o 58, depois a gente ia pegar o 6, o 4, o 5, o 6, para a gente chegar num resultado que deixaria algum resto. Então, vejam que os critérios de divisibilidade ajudam bastante a gente, né? E agora, nesse caso especial do divisibilidade por 9, a gente tem essa dica, né? Que o número vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for propriamente o 9. Mas aí, esses critérios que a gente viu da divisibilidade por 8 e por 9, a gente precisa memorizar algumas regrinhas, né? Mas existem critérios que são mais fáceis para a gente identificar se um número vai ser divisível por outro? Tem sim, e é o que a gente vai ver agora, que é um dos mais fáceis, que é o critério de divisibilidade por 10. Vejam só. Um número é divisível por 10 se termina com um algarismo 0. Simplesmente, é o único critério. Se você tem um valor onde o último algarismo é 0, ele vai ser divisível por 10. Olha só. 5.420 é divisível por 10. Por quê?
Porque ele termina em 0. Item B. 6.342 não é divisível por 10. Por quê? Porque ele não termina em 0. Então, vejam só. Se a gente for dividir aqui, ó, 5.420 dividido por 10. Como é que a gente resolve? 54 por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Para 54, faltam 4. 42 por 10, 4. 4 vezes 10, 40. Para 42 falta 2. E agora a gente baixa o 0. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 10, 20. Então, olha só, não deixa resto. Então, o que a gente tem aqui? Que 5.420 dividido por 10 é igual a 542. O que a gente pode observar aqui? Será alguma coincidência? Lembram que eu falei que esse é um dos critérios mais fáceis que a gente tem? Olha aqui, 5.420. Quais são os 3 primeiros algarismos? 542. Qual é o resultado? 542. É como se a gente anulasse aqui, ó, o 0 do 5.420 com o 0 do 10. Olha aí o resultado, 542. Se a gente tivesse um outro valor, por exemplo, 2.840, ele é divisível por 10? É, porque termina em 0. E a gente já sabe o resultado? É bem simples da gente saber esse resultado. É só a gente anular aqui, ó, um 0 com 0, o que sobra? 284. A gente nem precisou fazer todo o algoritmo da divisão. E da mesma maneira, a gente tem a divisão por 100 e por 1.000. Olha só. Um número natural será divisível por 100 ou por 1.000 se terminar, respectivamente, em 00 ou 000. Então, ele vai ser divisível por 100 se terminar em 00 e vai ser divisível por 1.000 se terminar em 000. Vejam aqui os exemplos. 1.300 é divisível por 100 porque termina em 00. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o 1.300 e dividir por 100. A gente vai precisar fazer todo o algoritmo? A gente pode fazer, ó. 130 por 100 dá 1. 1 vezes 100, 100. Para 130 falta 30, abaixo 0. 300 por 100, 3. 3 vezes 100, 300. Não vai deixar resto. Então, olha só, 1.300 dividido por 100 é igual a 13. Mas o que a gente pode fazer? 1.300 dividido por 100 é igual a quanto? A gente pode cancelar aqui, ó, os 2 zeros do 1.300 com os 2 zeros do 100. E o resultado é o que sobra aqui, é o 13. Então, é bem fácil da gente fazer essa divisão por 100 e por 1.000. Vejam aqui no nosso exemplo. Do item B, a gente tem 71.000 dividido por 1.000. A gente vai precisar fazer o algoritmo da divisão? Pode fazer, sem problema nenhum. Mas se a gente já quiser dividir direto, olha o que dá para fazer. Cancela os 3 zeros do 71.000 com os 3 zeros do 1.000. E qual vai ser o resultado? Quem sobra aqui? 71. Se a gente fosse fazer o algoritmo da divisão, a gente ia chegar no mesmo resultado. Aí você faz o cálculo da maneira que você quiser, da maneira que você achar mais seguro, ok? Agora a gente vai ver algumas aplicações aqui dos critérios de divisibilidade. Vamos ver. Temos aqui, por qual valor devemos
substituir a estrela no número a seguir para que o mesmo seja divisível por 9. Então, a gente tem o número aqui, ó, 41.000, está faltando o algarismo da centena e 38. A gente precisa descobrir qual é esse algarismo aqui que está faltando. Letra A é 0, letra B 1, letra C 2 ou letra D 3. E agora, como é que a gente faz para descobrir se o algarismo é divisível por 9, se o número é divisível por 9, se a gente não tem aqui o algarismo da centena? Para saber se o algarismo ou para saber se o número é divisível por 9, a gente precisa somar todos esses algarismos e a soma desses algarismos ela tem que ser divisível por 9. Só que a gente ainda não tem esse valor. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar os números que a gente já tem. Quais são os números que a gente já tem? Temos o 4, o 1, o 3 e o 8. Então, a gente vai somar esses valores aqui, ó. 4 mais 1 mais 3 mais 8, 4 com 1, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 8, 16. Então, a soma desses algarismos é 16. O 16, ele é divisível por 9? Vamos lembrar. Como é que eu sei que o número é divisível por 9? Eu vou somar os seus algarismos. 1 mais 6 dá 7. Então, o 7 não é divisível por 9. E aí, como a soma de todos os algarismos sendo 16, qual seria aqui o valor da estrela? Seria 0, né? Só que se o valor da estrela fosse 0, a soma dos algarismos continuaria sendo 16. E 16 não é divisível por 9. Então, o que a gente já sabe? Que o item A não está correto. A gente não pode ter o 0 aqui nesse lugar. Então, vejam, a nossa soma dos 4 valores, exceto o que está representado pela estrela, é 16. Qual o próximo número que a gente pode substituir ali no lugar da estrela? Pode ser o 1, né? Que é o item da alternativa B. Então, se a gente somar com 1, vejam aqui, ó. Se a gente somar 1 com 16, vai dar 17. 1 mais 7 é 8. E 8 não é divisível por 9. Então, não vai ser o item B também a resposta. No item C, a gente tem o 2 no lugar da estrela. Então, somando 2 com a soma dos outros algarismos, a gente vai ter 18. 1 mais 8, 9, que é divisível por 9. Então, a nossa resposta correta é a alternativa C, que é o 2. Quando a gente coloca o 2 aqui no lugar da estrela, a soma vai ser 18, que é divisível por 9. Quando a gente substituir o 3, vai dar 19, que não é divisível por 9. Então, a nossa resposta correta é a alternativa C. Agora, a gente vai ver mais um exemplo para trabalhar aqui nosso critério de divisibilidade. Qual dos números a seguir é divisível por 8? Temos aqui letra A, 1.687, letra B, 3.324, letra C, 4.104, letra D, 4.826. A gente aprendeu que para o número ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos, eles devem formar um número divisível por 8. Ele tem um outro critério também. Os 3 últimos algarismos devem ser iguais a 0 para ser divisível por 8. Porém, em nenhum dos 4 itens a gente tem 3 zeros nos últimos algarismos. Então, a gente vai usar só esse critério aqui, dos 3 últimos algarismos serem divisíveis por 8. Então, olhem só que interessante aqui no item A. A gente tem o valor 1.687. Esse valor, ele é ímpar. Então, um dos critérios de divisibilidade em relação aos números pares é que a gente só consegue dividir
números pares por números pares. Lembram lá do critério de divisibilidade por 2? A gente só pode dividir um valor por 2 se esse número for par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando a gente aprende o critério de divisibilidade por 4, o critério é que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4 ou os dois sejam 0, 0. Ou seja, eles também são números pares. O critério de divisibilidade por 6 exige também que o número seja par. Então, como o 2, o 4 e o 6 exigem que os números sejam pares, porque eles são pares, para o 8 também vai servir. Para o número ser divisível por 8, ele também tem que ser par. Então, quando você olha um valor ímpar, você já vê que ele não vai ser divisível nem por 2, nem por 4, nem por 6 e nem por 8. Para os ímpares já é diferente, aí já é outra regra que a gente vai ver em outras aulas. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo do nosso segundo exemplo dos critérios de divisibilidade por 8. Então vejam só, então a gente já descarta que esse valor aqui não pode ser divisível por 8 porque ele não é par. A gente não precisa nem olhar para os 3 últimos algarismos. Ele já está fora. Vamos conferir o item B. O item B termina em 324. 324 é divisível por 8? Vamos já conferir. 324 dividido por 8. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 32 não falta nada, então a gente acrescenta um 0 aqui. Só que a gente tem o 4 aqui. Dá para a gente dividir 4 por 8? Não dá. Ou seja, essa divisão ela deixa resto 4. Então, o número 3.324, ele não é divisível por 8, assim como o item A. Agora, vamos ver aqui o item C, 4.104. Ele termina em 104. Quanto é 104 dividido por 8? Vamos verificar. 104 dividido por 8. 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. E agora a gente abaixa o 4. 24 por 8, 3. 3 vezes 8, 24, não deixa resto. Então, olha só, a divisão de 104 por 8 é exata, é igual a 13. Então, sim, o 4.104, ele é divisível por 8. E, finalmente, a gente tem o item D, que termina em 826. Vamos verificar se 826 é divisível por 8. 826 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Para 8 não falta nada, acrescentamos um 0 aqui também. Agora a gente desce o 26. 26 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 é 24. Para 26 faltam 2. E olhe só, o 2 não dá para a gente dividir por 8, ou seja, nós temos aqui uma divisão que deixa resto 2. Então, 4.826 não é divisível por 8, restando aqui apenas o item C, que é a resposta da nossa pergunta, o único valor que é divisível por 8. Por quê? Porque os seus 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. E essa foi a nossa aula sobre critérios de divisibilidade.